Boa noite a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Fé e Caridade de São Manuel, hoje dia 6 de outubro, nessa palestra online, 20 horas e 10 minutos. E o tema que nós estamos trazendo para os amigos hoje é reencarnação e ressurreição. Comecemos então falando sobre reencarnação, para que eu possa de imediato lhes dizer que a multiplicidade das existências é a maior prova da bondade de Deus para com seus filhos, as suas criaturas. A doutrina dos Espíritos traz uma amorosa interpretação do Evangelho de Jesus Cristo, que nos apresenta um Deus justo, misericordioso, bondoso e que nos ama incondicionalmente. Então, ao não condenar o infrator à pena capital, ficam aí evidenciados o amor e a justiça e a misericórdia divina, dando ao réu novas oportunidades através das inúmeras encarnações. Encarnação é a condição temporal do espírito ou alma de habitar um corpo de carne. Os seres inteligentes, filhos do Divino Criador, são chamados de espíritos quando estão no mundo espiritual. E quando estão encarnados, ou seja, aqui no mundo físico, a nossa doutrina espírita refere-se a eles como almas. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec em conjunto com os espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina espírita. Reencarnação é o repetitivo processo de encarnação, que tem como finalidade o aprendizado, buscando progredir até chegar à perfeição, atendendo assim à lei do progresso. Neste processo, o espírito constrói e habita em cada período diferente um corpo físico também diferente. Essas incursões periódicas nos novos corpos de carne têm como objetivo propiciar uma gama enorme de conhecimentos e aprendizados, auxiliando o espírito a evoluir. E a evolução alcançada não é estabelecida pelo número de vidas no corpo físico. Tipo assim, se nós dois temos uma mesma quantidade de reencarnação, então, logicamente, teríamos igual nível, de evolução. Não, não é assim. Pois o que vai condicionar o progresso individual do espírito é a vontade que ele tem de investir no seu autocrescimento e também a intensidade e a dedicação em cada vida que ele vive. Então é bom destacar que o espírito também evolui quando ele está na erraticidade, ou seja, lá na vida espiritual, no período entre uma e outra encarnação. Mas acontece que ele progride muito mais rápido quando está em um corpo de carne. Porque esse nosso corpo necessita de muitos cuidados. Porque ele nos traz doenças, dores, necessidades orgânicas, dificuldades de locomoção, o frio, o calor. Ele precisa ser alimentado constantemente. Enquanto que na vida espiritual, quanto mais evoluído for o espírito, menos ele sente esses problemas. As reencarnações não acontecem por acaso, mas sim de uma forma planejada, buscando aproximar grupos que tenham um pensamento similar, ou também buscando uma fácil adaptação com uma determinada família, ou afinidade com os hábitos culturais e morais. E também a fácil ambientação com um local, uma cidade, um estado ou um país, até um continente. Nós então devemos aproveitar muito bem esta oportunidade abençoada de estar em uma vida encarnada. Isso merece ser repetido.
nós devemos aproveitar muito bem essa oportunidade abençoada, afirmo, abençoada, de estar em uma vida encarnada neste momento. Os espíritos, quando conseguem reencarnar, é motivo de alegria, porque eles querem progredir. Agora imagine a alegria, sendo que lá no orbe espiritual, ou no entorno todo da Terra, a população espiritual, de espíritos, né, no mundo espiritual é de 25 bilhões de espíritos, ou seja, 3 vezes o que nós temos aqui encarnados. Tá? E além disso, existem espíritos de outros planetas que também querem reencarnar para progredir mais rápido. Então nós teremos aí 30 bilhões de espíritos querendo reencarnar, uns com mais vontade, outros com menos, mas todos querendo progredir. Ao passo que nós aqui no mundo físico, nós temos 7,5 bilhões de almas encarnadas. Então se o total é 7,5, são aproximadamente 1 bilhão, ou seja, as poucas mães que estão dispostas a gerar um filho ou que tenham condições físicas de gerar um filho. Então nós temos uma mãe em condição de gerar um filho aqui na Terra, encarnar um filho, né, reencarnar um filho, para uma imensidão de 25 ou 30 espíritos para cada mãe. Tá? Então é 1 bilhão para 25 ou 30 bilhões. Então é um número muito desproporcional. Então conseguir reencarnar é ganhar na loteria. Então nós temos que realmente aproveitar muito essa vida encarnada que nós estamos. Os espíritos mais jovens, aqueles que a gente diz pouco evoluídos, eles têm aquele chamado reencarne compulsório, ou seja, eles reencarnam de uma forma inconsciente. Deles é dispensada a sua concordância quanto à reencarnação, porque eles vivem em desequilíbrio, semelhante aos doentes físicos no mundo que nós vivemos, que não estão em condições equilibradas, né, de decidir se vão para o hospital ou não vão, se vão fazer um tratamento, vão no médico. Eles estão desequilibrados. Então depende que os outros decidam por eles. Já os demais espíritos que não têm essa pouca, né, evolução, eles participam, tá, de uma forma consciente da sua reencarnação, inclusive contribuindo com o seu próprio plano reencarnatório, mas sempre com a supervisão de espíritos superiores. Assim sendo, todos nós reencarnamos, né, os que reencarnam consciente, nós reencarnamos com a nossa concordância e trazendo as melhores condições, e ainda estamos amparados por um meticuloso planejamento, orientados por um espírito amigo, nos possibilitando assim total oportunidade de vencer o mundo. Mas o que é vencer o mundo? Lembremos que o nosso Mestre Jesus disse: eu venci o mundo. Ele foi o único que atingiu 100% da meta. A gente poderia dizer até que ele atingiu 1.000, 1.000.000% da meta, né? E nós temos que atingir essa nossa meta de 100%, mas a média nossa é conseguir, em média, 20% do que é planejado. Mas já está bom, é 20% que a gente cresceu, evoluiu. Mas o que é então vencer o mundo? O que são essas metas? É vencer os vícios e ter uma vida de virtudes. Então Jesus foi o único que venceu todos os vícios da humanidade e que teve uma vida de plena virtude. Por isso que ele é o nosso melhor e mais completo modelo para ser seguido. Acontece que nós não conseguimos atingir esse 100%, é que neste processo, mesmo a gente vindo com tudo planejado,
A trajetória nossa segue as decisões do nosso livre-arbítrio. Portanto, segue o que as nossas decisões, né, nos levarem. Então, não há que se falar em destino, como, por exemplo, a gente ouve muito falar assim: ah, eu estou predestinado a dar tudo errado. O outro diz assim: por que eu vou me esforçar se o meu destino já está traçado? Não, gente. Todo planejamento que é feito no mundo espiritual por espíritos mais elevados que nós, tá? Ele é feito para dar certo. É feito para que a gente consiga. É feito dentro do nosso possível. Se a gente não conseguiu o 100%, é porque nós agimos errado. Não seria dado para nós um peso que a gente não consegue carregar. Então, o que foi planejado para nós, nós teríamos condições de cumprir. Apenas não cumprimos porque, né, na hora do vamos ver, a gente toma decisões equivocadas. Alguns conceitos reencarnatórios são levados em consideração pelo Espiritismo, como, por exemplo, a vida de expiação, a vida de prova, o karma e a missão. Existem outros, mas esses são os principais para que a gente possa trazer aqui hoje, tá? O que irá definir, então, com quais desses 4 conceitos, ou com um ou com mais, nós viveremos nessa vida e viveremos em vidas futuras, ou vivemos já em vida passada? Não é e nunca foi a decisão do nosso livre-arbítrio. Ah, eu quero fazer uma vida de karma, uma vida de prova e assim por diante. Não. O que decide é uma orientação superior, amparada na lei de ação e reação, bem como da necessidade do espírito de se equilibrar ou de se harmonizar. Sendo assim, o que seria uma vida de expiação? Ela é o consequente resgate dos danos acarretados por atos ou comportamentos desagradáveis ou até dolorosos que o causador deverá enfrentar. Então, vejam bem, o resgate não se trata de uma punição. O resgate é uma forma mais enérgica que Deus usa para nos ensinar. Uma forma enérgica de educar. Vou dar um exemplo. Bem banal. Uma criança muito arteira tem um irmãozinho menor e ele vive querendo fazer o irmãozinho menor, né, fazer arte, né, fazer o irmãozinho menor colocar o dedo na tomada. E os pais: não faça isso, não faça isso, sempre impedindo, orientando, e ele sempre tentando fazer isso. Até que um dia ninguém vê e ele consegue fazer o pequenininho, inocente, colocar o dedinho na tomada e toma aquele choque, sai chorando, fica traumatizado, e o outro sai rindo, achando-se, né, o máximo, né? Ah, eu sou arteiro e tal, né? Bom, os pais já ensinaram várias vezes esse irmão a não fazer isso, e ele acabou fazendo. Então, o que resta aos pais? Uma forma mais enérgica de educar. Suponhamos que o pai fizesse o seguinte: passado alguns dias, o menino não lembrando mais de nada, achou que não vai ser punido, ok? Na hora certa, no momento certo, que a oportunidade acontece, o pai pega um fio e começa a falar: vamos, me ajuda a desenrolar esse fio aqui e tal. E o menino corre ajudar o pai. E o pai está lá numa carguinha bem levezinha de choque, né? Tomando todo cuidado para não prejudicar o filho, alguma coisa bem suportável. O pai coloca ali numa bateriazinha o fio. E a hora que o menino vai esticando o fio, chega no lugar, o fio está descascadinho, ali o menino leva um choque. Aí ele chora: ai, meu pai fez isso comigo, meu pai é maldoso, meu pai é isso, meu pai é aquilo. A mesma coisa nós fazemos. A hora que a gente vai levar uma forma mais enérgica, né,
que muitos falam que é castigo e não é, é uma forma mais enérgica de aprender, a gente fala, Deus me castigou, nosso Pai do céu, é isso. É a mesma coisa do menino, saiu resmungando, não é isso? Mas a gente tem que saber também que a expiação não é a nossa única forma de resgatar os nossos erros ou pecados. Nós podemos quitar uma dívida ou um pecado pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro, né, em seu evangelho, lá no capítulo 4, parágrafo 8, quando tem a frase que diz o seguinte: tendes antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esta é uma forma maravilhosa da gente resgatar os nossos erros, os nossos pecados. Suponhamos que o menino arteiro, ao ver que o outro irmãozinho levou um choque e ficou assustado, ele também ficasse com dó do menino, corresse, acudisse o irmão, pedisse perdão, pedisse desculpa, prometesse para o pai e para a mãe, né, que não iria mais fazer isso, se arrependesse, passasse a tratar o outro irmãozinho com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. Vocês acham que o pai iria fazer a lição para ele do fio descascado? Jamais, né? Por quê? Porque ele teria aprendido com o sofrimento do próprio irmão e passaria a amar mais ainda o irmão e estaria feito aí a expiação. E uma vida de prova, o que é? A vida de prova é quando o espírito já aprendeu o suficiente no que se refere a uma ou mais virtudes, como, por exemplo, fé, esperança, paciência, perdão, caridade e tantas outras, né? E para se ter certeza de que esse aprendizado é verdadeiro, este avanço, quer dizer, esse progresso deste irmão, é testado no limite extremo de sua resistência. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, um professor cego, já veio muitas vidas e em cada uma delas ele sempre demonstrou muito amor, muita dedicação, né? Então, será que ele é amoroso mesmo assim? Vamos testar ele? Então ele pede uma vida de prova. E nesta vida de prova, ele vem para ser professor de novo e ensinar com muito amor e dedicação os seus futuros alunos. E ele vem cego e cadeirante. Nessa situação ele vai ter que estudar com muita dificuldade, se locomover com muita dificuldade e ainda assim ensinar os seus alunos nessas condições físicas. Se ele passar por isso e conseguir fazer tudo isso, ele realmente ama e se esforça naquilo que ele gosta de fazer. Um outro exemplo foi o Chico Xavier. O Chico Xavier, um espírito de alto nível, né? Um espírito muito evoluído, muito longe do que nós somos. Ele teria escrito psicograficamente os 400 e tantos livros que ele psicografou com um pé nas costas. Facinho, facinho, facinho. Mas acontece que ele pediu dificuldades para ele, que valorizaria essa prova que ele veio fazer, né? Além de vir nos ensinar, ele veio fazer essa prova. E a prova que ele pediu é que ele viesse com problema nas vistas. O Chico, enquanto escrevia, ele não enxergava porque escorria muita lágrima, muita lágrima. E ele falava para o Emmanuel que não estava aguentando mais e o Emmanuel puxava a orelha dele: vamos, Chico, vamos, tem muito o que fazer, né? E o Chico seguia em frente. Então, isso é uma vida de prova. O karma. O karma nada tem a ver com uma provação ou um resgate, e sim com o equilíbrio de alguma situação que precisa se estabilizar. Podemos exemplificar como assim aquele aluno que 3, 4 anos seguidos ele repetiu no 4º ano e depois teria que entrar. Nós somos antigos, né? Nós falamos para o ginasial. E então, para ele passar para outra fase, ele precisaria ter sido aprovado no 4º ano, hoje parece que é o 5º. Então, ele repetiu 3, 4 vezes.
E ele vai ter que fazer de novo, até ele ter aquela base que ele precisa para ir para o outro ciclo. Então aquilo para ele é um karma, ele não aguenta mais ir naquela sala de aula e fazer aquilo de novo. E enquanto ele não se comportar bem e aprender tudo aquilo que ele tem a aprender, ele não vai passar para a fase superior. A mesma coisa, a mesma vida de karma, acontece com um casal que precisa, por exemplo, se afinizar. E por isso, eles vêm várias vidas juntos. Dá a impressão até que eles não se suportam mais, não aguentam tanto tempo junto, eles brigam demais, um aguenta mais o outro, né? Aqueles casal assim que a mulher fala assim, o meu marido é o meu karma, eu não aguento esse homem, não é isso? Mal sabe ela, mal sabe ele, que realmente eles estão já numa vida de karma, eles estão insistindo e não estão conseguindo. Melhor seria se eles se esforçassem e conseguissem. Por quê? Porque se eles não se entenderem nesta vida, se eles não se afinizarem, não se equilibrarem, o que vai acontecer com eles na outra vida? Eles vão voltar juntinhos de novo. É isso, mais uma vida juntos, não é verdade? Então é melhor se suportar, né? Um ter compaixão pelo outro, um ter paciência, tolerância e viver bem essa vida, viver em harmonia, para numa outra vida já seguir outros caminhos, assim por diante. O que é a vida de missão? A vida de missão é quando o espírito é designado para compartilhar os seus conhecimentos, a sua sabedoria, a sua experiência, e compartilhar isso em favor de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ou até de uma população. E essa vida de missão, ela é sem dúvida uma vida que o espírito vive para os outros. Praticamente ele não vive para ele vive para os outros. Uma vida de missão, não é isso? Por exemplo, o Divaldo, ele vive para os outros. O Chico não formou família, nada, não pensou nele, ele pensou nos outros. Então isso é vida de missão. A reencarnação existe mesmo? Algumas provas. Por exemplo, existem centenas, milhares de comprovação. Como, por exemplo, crianças que ainda em tenra idade apresentam grandes conhecimentos científicos, ou conhecimentos matemáticos, artísticos, pintura, ou a arte musical. E essas crianças em 2, 3 anos de idade tocando ópera, né? Isso só pode ser reencarnação. E tem crianças que até se lembram em mínimos detalhes, crianças de 3, 4, 5 anos, sobre vidas passadas, o nome dele, quem era a esposa, onde morava, em que lugar, não sei o quê, quantos filhos ele tinha, qual era o nome de cada um dos filhos, sabia tudo. Se ele tinha propriedade, se ele tinha bens, sabia tudo. E falando de lugares que a família ou ninguém conhece, outros países. E quando são pesquisados, ver se isso é verdade, se isso é verídico, é comprovado de serem verdadeiros. E a criança chega e reconhece os familiares. Você foi minha mulher, você foi meu filho, assim por diante. Quer dizer, isso não é, né, para se deixar de considerar. Mas tem uma comprovação inquestionável da reencarnação. Isso está lá em João, capítulo 3, parágrafo 3. Lá Jesus falou sobre, numa frase só, ele explicou sobre a reencarnação. Ele disse assim: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para nascer de novo tem que reencarnar, ok? E se todos temos que renascer de novo para ver o reino de Deus, então todos temos que reencarnar. Tem uma frase interessante no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris, e ela contém a seguinte prescrição. Olha que legal, explica tudo em uma frase: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar, tal é a lei. Então, nascer, morrer e renascer, e ainda progredir sem parar, esta é a lei.
Olha que legal. Muito linda essa frase completa, né? E também foi perguntado para a espiritualidade, né? O Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, a pergunta foi assim: como pode acabar de depurar-se a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea? Então ela já está lá no plano espiritual e não conseguiu na vida corpórea alcançar a perfeição. Como é que ela pode fazer se ela está lá no plano espiritual? Se ele pudesse lá no plano espiritual atingir a perfeição, ele fala, não, faz isso ou aquilo. Mas a espiritualidade respondeu o seguinte: para ele atingir a perfeição, ele terá que sofrer a prova de uma nova existência, ou de uma nova reencarnação. Todos estamos, né, direcionados a fazer muita reencarnação aí até atingir a perfeição. E a reencarnação era do conhecimento também dos povos antigos, como os hindus, os egípcios e os gregos. Eles tinham conhecimento de que a alma poderia voltar à Terra, usando um novo corpo. Além disso, eles acreditavam que, em caso de punição, este retorno, né, a um corpo físico poderia sim ser em um corpo de um animal. Isso era o que eles acreditavam, não que é a nossa doutrina. Já os judeus também sabiam da reencarnação. E segundo os judeus, a reencarnação ocorria em situações especiais, ou para concluir o que não tivessem conseguido terminar na vida anterior. Completar o que não fez numa vida, reencarnava para outra, né? Ou então, para serem punidos, face a alguns males que tenham praticados. O exemplo mais claro disso, lá com os judeus, é a esperada volta do profeta Elias. Então todos falavam, o profeta Elias vai reencarnar, o profeta Elias vai voltar. Ok? Então, eles falavam que ele ia voltar para fazer a preparação dos caminhos do nosso Mestre Jesus, né, que eles chamavam de Messias. E o próprio Mestre se referiu a isso, né, quando Jesus disse assim para eles: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E apontou para João Batista. Então, quando estavam falando de Elias, eles falaram: se querem dar crédito para Elias, olha ele aqui, ó, o João Batista, esse é o Elias que havia de vir. Ok? Então Jesus confirmando mais uma vez a reencarnação. O Espiritismo não dá muita ênfase a essa ideia de Messias, de Salvador, de Cordeiro de Deus, né? Essas coisas assim, muito pirotécnicas, né? Com todo o respeito para quem dá. Para nós, a missão do nosso querido Mestre, o espírito mais evoluído, mais amoroso que viveu na face da Terra, a missão dele era de ensinar. E também de se tornar um exemplo a ser seguido. Então nós não precisamos ficar estudando demais, nos atendo a esses temas como o nascimento de Jesus, como é que foi, é verdade, é mentira, isso aqui. Ou também a morte de Jesus, né? Foi tudo isso mesmo, foi. Isso não nos traz muita coisa, não. Traz até algum ensinamento, mas não muita coisa. Mas sim, o que nós temos que fazer e o que a nossa doutrina nos ensina é que nós temos que seguir o exemplo de Jesus e procurar viver como ele viveu. Não adianta nada a gente ficar sabendo como morreu, como nasceu. E sim, o que precisa é a gente aprender a viver e viver, não é só aprender, viver como ele viveu. Esse é o nosso grande passo. Não adianta só ter conhecimento, tá? Contudo, mesmo não dando tanta ênfase, a doutrina dos Espíritos, né? Para ela, Jesus reencarnou como todo ser humano. Jesus nasceu da união entre um homem e uma mulher, entre José e Maria, e não de uma forma sobrenatural, como alguns pregam. Lembremos que Jesus não veio aqui mentir.
Ele veio aqui para falar a verdade. Tanto que ele falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá? Então, às vezes, você fica preso a essas coisas e fica preso a alguma ideia religiosa. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cristo disse para nós que ele não tinha vindo a este mundo para mudar a lei, mas para fazer que ela se cumpra. Então vocês acham, se ele não veio mudar a lei, ele iria logo no seu nascimento mudar a lei da criação terrena? Não faz sentido, não é isso? Então não seria de Jesus falar uma coisa e fazer outra. O Espírito, ao reencarnar, sempre dá um passo adiante na evolução. Ou quando não dá nenhum passo, ele estaciona. Mas jamais ele regride. Assim sendo, o criminoso pode tornar-se um homem de bem, mas um homem de bem não se tornará um criminoso. Se alguém se tornar criminoso é porque ele ainda não era um homem de bem. Ah, mas ele era tão bom, mas ainda não tinha passado por uma prova. E quando passou por uma prova, foi reprovado. Ok? Então, ele ainda não era homem de bem. Existem homens que tratam as mulheres agressivamente. Outros até as tratam como um ser inferior. Bom seria, ou seria muito bom, que eles ficassem sabendo e nos ouvindo por este vídeo ou por esta live, que o espírito não tem sexo. Então, a mulher é inferior? O espírito não tem sexo. E o que define a condição sexual em que um espírito vai reencarnar é o seu livre-arbítrio e a necessidade de aprendizado. Como assim? Bom, vamos dar um exemplo. Se um espírito precisa aprender a amar os seus filhos, a maneira mais apropriada para ele vir uma vida seria como pai ou como mãe. É lógico que se ele vier como mãe, o instinto materno é muito forte, os 9 meses carregando aquela criança é muito forte, fica muito mais fácil de aprender a amar os filhos do que um homem que sabe que vai ser pai, tem que viajar e monta num caminhão, ou seja, quando for ele fica longe de casa. Ele vai amar, mas a mãe com certeza, pelas condições, vai amar muito mais e muito mais rápido. Lembrando do que eu acabei de falar, que tem homem que não respeita as mulheres, né? Então aquele homem que não respeita as mulheres e que precisa aprender a acontecer, na próxima reencarnação, ele vai vir como mulher. Em vez de homem, ele vai vir como mulher. Bom, mesmo nós ainda não termos esgotado o termo reencarnação, vai ficar o resto por uma outra oportunidade, vamos falar um pouco agora de ressurreição. Ressurreição significa ressurgir. Muitos entendem a ressurreição como o ressurgimento do espírito na carne, mas na mesma carne, ou seja, no mesmo corpo que morreu. Então não é nascer num corpo de criança novamente, não. Eles dizem o espírito nascer do jeito que ele tinha morrido. Se ele morreu com 50 anos, vai ressurgir naquele corpo que tinha 50 anos. Pensando sobre isso, mas como pode um espírito ressuscitar, ressurgir, por exemplo, num corpo que já está totalmente carbonizado, já faz 100, 200, 300, 500, 1000 anos que ele desencarnou, né? Ou um outro corpo que há 500 anos atrás foi comido por peixes, caiu no mar e foi comido por peixe. Como é que pode esse corpo se recompor? Isso é cientificamente impossível e a gente não vê em lugar nenhum
nem Deus, nem Jesus, né? Derrogando a lei, quer dizer, mudando leis para fazer belezinha, fazer bonitinho. Não. A lei tem que ser cumprida, senão há desequilíbrio na criação. Mas mesmo assim, algumas instituições religiosas acreditam na unicidade da existência, ou seja, na vida única. E pregam o céu e o inferno. Eles temem um Deus vingativo que eles imaginam existir. E se valem deste medo, do castigo divino, para amedrontar e fidelizar os seus seguidores. Essas mesmas instituições anunciam o retorno de Jesus para separar o joio do trigo, ou os bons dos maus, transformando a terra no paraíso dos eleitos. Nós já comentamos como é que vai ser a separação do joio do trigo em palestra que nós temos, né, no nosso Facebook, na nossa página Palestras do Heitor. Então, quem quiser saber como é que a doutrina pensa isso, é só assistir essa palestra da separação do joio do trigo. Então, não vou me adentrar aqui. Mas eles anunciam que durante essa separação do joio do trigo, vai haver a ressurreição dos mortos. Vejam bem, gente. Ressurreição dos mortos. Isso para mim me parece um filme de horror. Vocês imaginem? Os túmulos se abrindo e aquelas pessoas, né, num estado de putrefação, ou já nem existentes mais, se levantando e voltando a viver naquele estado, né? Imagine, corpos decompostos, saindo dos túmulos, procurando reestruturar suas células, seus órgãos, aproveitando átomos e moléculas que já se dispersaram pelo universo, que no transcorrer do tempo, eles formaram, esses átomos, essas moléculas, formaram incontáveis vegetais, que se tornaram alimentos para animais e para humanos, que depois o humano se alimentou do animal e aquilo foi girando. Como é que isso vai voltar para o corpo original? Não consigo entender isso. Mas suponhamos que isso fosse realmente acontecer. Vamos fazer uma hipótese. Se por hipótese isso ocorresse, haveria uma multidão tão grande de ressuscitados, porque todos são filhos de Deus. Então o homem de caverna também é filho de Deus. E ele vai ressuscitar desde aqueles que morreram na época das cavernas. Então nós temos 1 milhão de anos de seres humanos encarnados na Terra, arredondando. Neste 1 milhão de anos, essa população, o total dela é 1000 vezes maior do que ela é hoje. 1000 vezes maior. Então, ocuparia todos os espaços que existem no planeta, impossibilitando a vida na Terra. Então, se você pega uma cidade com 50 mil habitantes, ela passa a ter 50 milhões de habitantes. Jabaré tem 100 mil habitantes, vai ter 100 milhões de habitantes, que é a metade do Brasil. A metade da população do Brasil. Coisa assim, inimaginável. Então essa ingênua fantasia ou ficção religiosa, em total contraste com o conhecimento da ciência atual, elas nasceram de muitas interpretações mal intencionadas, buscando tirar vantagem, ou ainda por algum descuido, não raciocinou direito, ou um descaso dos textos bíblicos, coisas que deveriam ter sido levadas muito a sério, para não se falar algo assim, não se pregar algo assim. Porque imaginemos, 1000 vezes a população, 7 bilhões, então nós teremos 7 trilhões de pessoas. Para cada uma pessoa teria 1000. 7 trilhões de pessoas se acotovelando por falta de espaço. E Jesus se tornando no meio dessa multidão, mandando separar o joio do trigo, ou seja, aqueles que ainda praticam mais o mal do que o bem. Então esses são o joio, são os mais maldosos. Então nós teríamos dos 7, mais da metade, 4 trilhões
de seres humanos que seriam encaminhados para onde? Arder no fogo do inferno. Vocês já imaginaram? 4 trilhões de pessoas caindo numa inimaginável fornalha, uma fogueira assim descomunal, e eles iriam ficar ali 4 trilhões. Parece Deus mandando fazer isso? Parece Jesus mandando fazer isso? É um absurdo, né, gente? É um absurdo. Agora, por outro lado, menos da metade, 3 trilhões, seriam o trigo, aqueles que já praticam mais o bem do que o mal. São aqueles que vão herdar a terra e serem felizes para sempre, né? Na ficção que eles contam. Parece mesmo uma história de ficção e de muito mau gosto, principalmente por não condizer com as ações de um Deus de amor, como é o nosso Pai, o nosso Criador. Não tem nada a ver com Deus isso. Não coaduna uma coisa com a outra. Então, esse juízo final que pregam é incompatível com a nossa justiça divina. É incompatível. Jesus disse assim, lembrem, Jesus não mentiu nenhuma vez. Então, quando ele disse assim, nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, como é que 4 trilhões de pessoas vão ressuscitar e depois arder no fogo do inferno? Então, se nenhuma ovelha vai se perder, então não há crime que se justifique um castigo eterno, porque ele não vai se perder, então não pode ser eterno. Então toda sentença divina tem objetivo educacional. Educacional. Sempre compatível com o momento que nós estamos, evolutivo, né? E com as nossas necessidades nesse grau de evolução que estamos. Então, que nem o pai, na hora que o menino poderia entender melhor e tal, né? Ele recebeu aquele choquinho que o ensinou a nunca mais fazer aquilo. Aí alguém me pergunta assim, né? Reitor, então se não vai haver ressurreição no juízo final, ao menos teve ressurreição de Lázaro, não é? Ok, vamos falar então um pouco sobre ressurreição de Lázaro. Conta o Evangelho o seguinte: Maria, irmã de Marta, da aldeia de Betânia, aquela mesma Maria que ungiu o Senhor, ungiu Jesus com unguento, e depois lhe lavou os pés e enxugou os pés do mestre com seus próprios cabelos. Esta Maria, dirigindo-se ao mestre, disse assim: Senhor, eis que está enfermo meu irmão Lázaro, aquele a quem tu amas, enfermo. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Ok? Não é para a morte. Então, ele não vai morrer disso. Mas ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tá? Então, ela é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que quer dizer isso? Para dizer que essa, entre aspas, morte seria considerado um milagre, uma ressurreição. E depois de falar isso, o mestre, se dirigindo aos apóstolos, disse: Lázaro, o nosso querido amigo, dorme. Não falou que está morto, falou dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Então, em seguida, em razão da poderosa vontade de Jesus e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro fosse curado, seja lá qual fosse a doença dele, e retornasse à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Comentários. Desde o momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele percebeu o que se passava. Tá?
Tanto que ele diz, essa enfermidade não é para a morte. Que enfermidade poderia então ser essa? Né? Naquela época ele não poderia falar que era um coma, que era uma catalepsia, uma letargia, um fenômeno de quase morte. Ninguém iria entender. Então eles já estavam considerando que naquele estado, vamos falar de coma, do Lázaro, ele já estaria morto para eles lá. Então, como eles não iriam entender que aquilo não era um caso de morte, e sim uma coma, que a pessoa iria voltar, Jesus fez ele voltar e sabia que aquilo iria ser interpretado como um milagre. Então ele falou, isso é para a glória do Pai e para que o Filho seja glorificado. Porque todo mundo ia julgar aquilo um milagre. Mas nós sabemos que, e Jesus também sabia, que aquilo era alguma, provavelmente, dessas 4 doenças. Tá? Bom, vamos, para dar continuidade na ressurreição, vamos recapitular um pouco sobre corpo espiritual, bem rapidinho. O Espiritismo já provou cientificamente muitas vezes que o espírito pode se mostrar visivelmente e ser tangido ou tocado por nós encarnados. As aparições de desencarnados ou de mortos acontecem graças ao corpo espiritual, também conhecido como perispírito ou corpo astral, já que o corpo material está morto e decomposto. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Jesus, quando ele se materializou diante dos discípulos. Tá? Isso está em Marcos, Lucas, né? Vários evangelhos. Jesus, ele ressurgiu no seu corpo espiritual, feito de um fluido quintessenciado. E por esse motivo ele não foi reconhecido de imediato, nem por Maria Madalena, nem pelos seus apóstolos que estavam reunidos numa casa, e também Tomé quis tocar a chaga, né, o buraco, o orifício dos cravos, para reconhecer que era realmente Jesus. Mesmo ele se falando, eu sou Jesus, eu estou aqui, eles não reconheceram. A porta da casa onde os apóstolos se encontravam estavam trancadas, as janelas, tudo, porque eles estavam com medo naqueles dias, com medo muito grande de perseguição dos judeus, porque eles, depois de matarem Jesus, eles queriam matar também os apóstolos de Jesus, como se fossem todos, né, responsabilizados por alguma coisa errada, né, que mereciam todos morrer. Então era esse o pensamento da época. E eles então estavam escondidos com medo. E eles estavam naquele momento falando dessas coisas, aquele medo de serem pegos e serem mortos também. Quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz seja convosco. Era assim que eles se apresentavam sempre. A pergunta, como é que Jesus teria entrado se as portas estavam trancadas? Se ele tivesse ressuscitado num corpo de carne. Ou ele iria passar com um corpo de carne por uma porta, né? Ele não ia descumprir a lei da natureza. Então, como Jesus não reencarnou no corpo de carne, e sim no seu corpo espiritual, o seu corpo sendo fluídico, tá? Ele não teve nenhum obstáculo para passar nas paredes ou na porta trancada. E já indo para os finalmente, analisemos assim com um pouco mais de detalhe, a palavra ressurreição. Ressurreição quer dizer renascer no próprio corpo, ok? Renascer no próprio corpo, não é isso? Ressurreição também quer dizer ressurgir. Então essas são as duas definições de ressurreição, ressurgir e renascer no próprio corpo. Então, quando o nosso corpo morre, nós levamos esse nosso corpo de carne junto conosco para a vida espiritual? Não, acho que não. Então, esse corpo que fica aqui pertence a nós ou pertence ao planeta Terra?
pertence ao planeta Terra. Ok? Então esse corpo é nosso? Não. Este corpo não é nosso. E eu tenho que ressuscitar no nosso corpo. No próprio corpo. O corpo que é nosso, que é próprio. Então, qual corpo que nos pertence e que nós vamos levar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual? É o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito, como Jesus, né? Ele ressuscitou. Então, é o nosso perispírito. Então, se essas são as definições de ressurreição, a conclusão do raciocínio, no meu entender, ressurreição pregada pelos antigos profetas foi erroneamente interpretada pelos religiosos da época. Aqueles que escreveram ou reescreveram, tá? O que estava escrito nos pergaminhos que depois se tornaram a Bíblia. Então, ressurreição pregada pelos antigos profetas quer dizer ressurgir ou renascer na vida espiritual, no nosso próprio corpo, que é o nosso perispírito ou corpo fluídico, que é aquele que nos acompanha sempre. Ok? Então, para finalizar, eu quero sugerir que cada um de nós raciocine sobre isso. Podem achar que estou errado e contestar. Apenas me veio essa interpretação. Mas reflitam, tá? Então vamos finalizar essa preleção de hoje com essa reflexão. Ao ressuscitar no terceiro dia, Jesus Cristo ressurgiu. O ressuscitou seria ressurgiu, que é a mesma coisa. Ressuscitou em seu corpo fluídico, retornando ou renascendo para sempre, né? Para a verdadeira vida, que é a vida astral. Um dia, quando nós não precisarmos mais reencarnar em corpos de carne, nós vamos reassumir em definitivo o nosso corpo espiritual e vamos ressurgir na vida eterna, no mundo divino. Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado a todos.